No programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Atualmente, muito se diz sobre acessibilidade para deficientes visuais em ambientes públicos e privados. Conheça no quadro Pequena Notável uma empresa especialista na fabricação de produtos em braille e pisos táteis. Entre os dias 1º e 4 de agosto aconteceu a 55ª edição da Feringer, a Feira Nacional da Indústria de Joias, Relógios e Afins, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Nossa equipe foi à feira e trouxe mais notícias a você. Dando continuidade aos termos financeiros e fiscais que cercam o mundo das micro e pequenas empresas, a especialista no assunto Fabiana Scandiuzzi retorna ao nosso programa para falar sobre exercício fiscal, lucro real e lucro presumido. E ainda, acompanha uma entrevista exclusiva com o presidente do Sindicato dos Servidores Civis do Departamento de Polícia Federal no Estado de São Paulo, Alexandre Santana Sali. Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. São muitas as palavras e siglas que compõem o mundo do micro e pequeno empreendedor. Nós iremos apresentar mais alguns termos importantes. Nosso primeiro termo está ligado ao período que deverá vigorar a lei orçamentária no Brasil, o que é exercício fiscal. Exercício fiscal significa o período que a legislação considera para efeito de apuração tributária. Via de regra, em nosso país, o exercício fiscal começa no dia 1º/1 e termina dia 31/1. O principal reflexo que o exercício fiscal traz é quando da apuração do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, principalmente para as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real. O nosso país possui regimes tributários que definem como deverá ser calculado formalmente o lucro de cada empresa. Um deles é lucro real. Lucro real é uma das formas de tributação que o contribuinte pode optar e que consta na legislação, onde ele deve apurar o recolhimento dos seus tributos, especificamente imposto de renda e contribuição social, sobre a diferença entre a receita que ele tem no ano menos a despesa que ele tem no ano. É uma forma tributária que se indica para aquelas empresas que têm um excesso de despesa ou que, ao longo do exercício, não apuram lucro. Muito utilizado por empresas que estão em início de suas atividades, onde as despesas e os custos para a implementação do seu negócio é maior do que a receita oferida ao longo do ano. Além do lucro real, existe um outro tipo de regime em que o imposto devido é calculado de maneira informal. Qual é a finalidade do lucro presumido? Lucro presumido é um regime tributário onde o fisco, ao invés de ter a necessidade de validar, de analisar as despesas da empresa, ele presume sobre a receita um percentual de lucratividade. Como que se faz esse cálculo? Existe uma legislação onde uma tabela representa o percentual de lucratividade de cada atividade. Um exemplo, prestadores de serviço, o fisco considera que a lucratividade deles é 32% sobre a receita bruta. Já nos casos dos comerciantes, a receita bruta é 8% lucrativa. Lembrando que ambas as alíquotas mencionadas agora não são alíquotas de imposto de renda e de contribuição social. São apenas alíquotas que se presume uma lucratividade para posteriormente aplicar as alíquotas de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Na próxima semana, a especialista volta ao nosso programa para esclarecer mais dúvidas sobre os termos tributários e fiscais que cercam o seu negócio.
As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entre os dias 1º e 4 de agosto aconteceu a 55ª edição da Feininger, a Feira Nacional da Indústria de Joias, Relógios e Afins em São Paulo. Essa feira é a maior do setor em toda a América Latina e o seu objetivo é apontar os caminhos do mercado e apresentar o que é tendência no Brasil e no mundo. Olha, essa feira é uma feira tradicional, uma feira que está presente no calendário brasileiro e internacional já há muitos anos, são 25 anos de feira. E cada vez mais nós estamos nos atualizando para enfrentar um novo mercado. Como vocês sabem, nós temos uma feira bastante profissional, bem seletiva, onde 150 expositores têm a oportunidade de trazer o que de melhor existe em termos de produção no Brasil, tanto em termos de joias quanto de relógios, e também temos uma área de gemas e embalagens. Além disso, grande parte dos expositores foi composta por micro e pequenas empresas de todo o país. Foram 150 marcas apresentando as principais novidades do design para 2013. Sua empresa precisa de um plano de saúde? Então sua empresa precisa da DocX Corretora. Somos especializados em cuidar da saúde de seus colaboradores. Oferecemos uma consultoria especializada em gestão de saúde para quem busca o que há de melhor. Com uma equipe altamente qualificada, a DocX busca soluções sob medida para as suas necessidades. Entre em contato e conheça um pouco mais sobre a DocX Corretora. Nos dias de hoje, muito se diz sobre acessibilidade para deficientes visuais em lugares públicos e privados. Esta pequena empresa paulista aproveitou a oportunidade de um mercado pequeno para desenvolver produtos voltados para esse público. Nós desenvolvemos sinalização tátil para piso em formato de placas e também elementos soltos, chamados podotáteis, que tem como principal característica a sinalização de piso e fazer uma rota acessível ligando ponto a ponto o local desejado. Nós vendemos para todo o Brasil, na verdade. Alguns estados estão mais desenvolvidos e esse desenvolvimento está ligado principalmente à atuação do Ministério Público. Onde ele é mais atuante, as vendas acontecem. Mas daqui nós mandamos para o Brasil inteiro. O processo de produção é relativamente simples e se adequa às necessidades dos seus clientes. Relativo ao Braille, é um processo que nós recebemos a solicitação de placas ou alguns projetos de mapas. Nós fazemos um processo de desenho, temos um software e esse software nós fazemos todo tipo de comunicação, mandamos para uma máquina CNC que faz todo o desenho, o recorte e aplicação do Braille, especificamente para Braille. O retorno está sendo bom para a empresa, uma vez que a obrigatoriedade de adaptação aumenta a procura pelos produtos. Bom, nós estamos sempre inovando. Nós temos como itens importantes a inovação de tecnologia de matérias-primas. Nós temos projetos em diferentes segmentos do mercado, tanto para a área interna e área externa. Temos um atendimento personalizado através de uma consultoria, de uma indicação adequada a cada tipo de necessidade.
Esta é uma pequena notável que trabalha com dedicação, tecnologia e inovação para trazer produtos de acessibilidade a todos os deficientes visuais do nosso país. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é um homem muito importante, que trabalha numa área muito sensível e que nunca teve tanto na mídia. Nunca se ouviu falar tanto em Polícia Federal. O nosso convidado de hoje é Alexandre Santana Sali, que é o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Estado de São Paulo. E ele já foi diretor do Departamento Jurídico. É um prazer tê-lo conosco. Muito prazer é meu. Bem, quando se fala em Polícia Federal, e o senhor como presidente do sindicato, deve sofrer pressões todo dia. Pressões do Executivo, né, a quem a Polícia Federal está subordinada ao Ministério da Justiça para que faça as coisas, sejam céleres, combatam o narcotráfico, o terrorismo, enfim. E, de outro lado, a pressão dos seus colegas de falta de gente, falta de estrutura, etc. Como é que é essa engenharia no seu dia a dia? É bem complicada. Realmente a falta de efetivo e de material é imensa em termos do Departamento de Polícia Federal. Hoje a Polícia Federal é um órgão de maior credibilidade pela população. Nós alcançamos isso com serviços de qualidade. E esses serviços foram possíveis porque o material humano é muito bom, apesar de toda a deficiência. Só que não é o suficiente para a gente cuidar de toda a segurança a nível federal. Nós temos uma evasão de servidores muito grande que migram para outros órgãos. Por quê? Por questões de perseguições internas, não se sentem à vontade, sofrem muito assédio moral dentro do Departamento de Polícia Federal. Isso vem crescendo constantemente e o sindicato tem tentado brigar para mudar essa mentalidade. Já vem uma mentalidade da época da criação do próprio departamento, que o departamento foi criado como um braço armado da ditadura na época da década de 60. E ainda há um resquício de militarismo dentro da Polícia Federal. Então nós estamos sempre tentando combater isso e hoje o assédio moral é muito grande. Então os servidores acabam se sentindo incomodados, passam para outros órgãos com melhores salários. No caso dos agentes, escrivães e papiloscopistas, nosso salário ficou muito defasado frente às outras carreiras. Nós éramos considerados uma carreira de faixa salarial de elite e hoje umas 11 carreiras que nós fizemos um estudo comparativo que estavam no nível salarial abaixo do nosso, de 2002 a 2009, hoje ultrapassam o nosso salário. Então isso criou uma desmotivação dentro do departamento e esses servidores acabam indo para outros órgãos, a Advocacia Geral da União, o Ministério Público, Magistratura, até mesmo fazem concurso para delegado, que tem um salário um pouco mais alto, e gera um desestímulo. Na esfera administrativa em São Paulo, existem quantos colaboradores? Funcionários? Servidores administrativos. Né? No estado de São Paulo são 180 servidores administrativos. Efetivos? Efetivos. 186, para ser exato. E existem quantos que são terceirizados ou não têm? Como é que é essa estrutura? Essa estrutura ela começou, salvo engano, em 2007, através de uma situação emergencial de se reforçar os quadros da Polícia Federal em termos administrativos, principalmente nas fronteiras, nos aeroportos. E foi feita uma licitação e começou a contratar servidores para essa função, funcionários para essa função. Só que não são funcionários preparados, eles não recebem um curso sobre passaporte, sobre abordagem, acaba sendo uma mão de obra que eles recebem um baixo salário, então não tem um estímulo para trabalhar de uma forma adequada, estão exercendo funções que são tipicamente policiais ou, no mínimo, de servidores administrativos da Polícia Federal. Não há um vínculo com o órgão, o que dificulta, por exemplo, uma punição
de um contratado que, de repente, cometeu uma falta, cometeu um erro, ele acaba não sendo punido porque ele não tem vínculo direto com o órgão. O baixo salário faz com que os melhores funcionários acabam sendo cooptados por outras empresas, principalmente companhias aéreas, então você perde mão de obra boa dentro desse pessoal. E hoje em São Paulo são 830 terceirizados. Ou seja, 180 servidores efetivos. Isso. E 830 contratados. Agora, esse número de trabalhadores é suficiente para se falar na segurança na Copa do Mundo 2014? Não, não é. Para nós falarmos em grandes eventos como a Copa, as Olimpíadas, nós estamos com um número muito abaixo do necessário em termos de segurança. Um primeiro foco que a gente identifica seria a eliminação total dos contratados, sendo substituídos por servidores administrativos. E, infelizmente, o governo não tem acenado com concurso público para servidores administrativos. Realizou agora, recentemente, concurso para agente, para perito, estava aberto agora um concurso para delegados, escrivães, que foi suspenso agora, por hora, e não se abre vaga, não se fala em vagas para servidores administrativos, que é a maior carência do departamento. Então, nós não temos uma estrutura, principalmente de agentes e escrivães na área policial, para atender essa demanda que vai vir nos grandes eventos. Bem, quando se fala da Polícia Federal, sempre está ligado a grandes causas, a grandes eventos. E a imprensa está aí divulgando fatos toda semana, toda quinzena, todo mês, de trabalhos da Polícia Federal. A indagação que se faz é o seguinte: grandes eventos, necessariamente, o papel da Polícia Federal é evitar terroristas, isso. Evitar narcotráfico ou tráfico de drogas de uma forma geral, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Bem, como que essa estrutura poderá estar preparada para os grandes eventos que o Brasil estará fazendo? E se existe tempo hábil, porque estamos falando de 2 anos, não é? Daqui a 2 anos isso estará ocorrendo. Qual a sua avaliação como presidente do sindicato? Olha, é um pouco pessimista. Pelo seguinte, quando esses concursos que eu citei agora há pouco, por exemplo, são concursos que eles não estão criando vagas novas. Eles estão abrindo vagas para os cargos de agente, de escrivão, de papiloscopistas, delegado, mas são vagas que abriram em razão de aposentadoria, de falecimento de colega, da migração dos funcionários para outros órgãos. Então, você não está aumentando o efetivo, simplesmente está mantendo o mesmo efetivo, não está sendo criado novas vagas. Primeira coisa que deveria ser realizada é a criação de novas vagas, aumentar, no mínimo, eu sei que soa até em termos de governo e impacto orçamentário, acaba sendo utópico, mas é a realidade. Você teria que triplicar essa quantidade do nosso efetivo atual. Você teria que triplicar, no mínimo, para poder atender de uma forma satisfatória. Mas se conseguíssemos pelo menos dobrar, você teria que abrir novas vagas, criar novas vagas, já conseguiríamos atender de uma forma mais satisfatória. Com o atual efetivo, é difícil. O concurso público, como você mesmo colocou, em 2 anos para a Copa do Mundo, não há um tempo suficiente para preparar um policial para um evento desse agora. Porque você vai abrir o concurso público, tem o tempo do concurso, 1 mês para a realização do concurso, mais 1 mês para a realização das outras etapas, 4 meses no curso de formação, e aí depois o servidor está pronto para ir para a rua. Isso dá uma somatória de quanto tempo? Quase 1 ano. Quase 1 ano. Quase 1 ano. Ou seja, se não tivermos medidas ainda este ano, necessariamente, em 2014, teremos problema de segurança. Com certeza, com certeza. E além desses serviços que você citou de narcotráfico, também tem a segurança dos dignitários, que também é realizada pela Polícia Federal. Então, ministros de estados, presidentes de outras nações, tem a parte toda de segurança, e nós não temos um efetivo para conseguir cobrir isso tudo. Isso fica muito precário. E a questão de tráfico de armas, narcotráfico, é muito sensível. A nossa fronteira é muito desguarnecida, ela é muito aberta. Principalmente a fronteira seca, são 14 mil quilômetros de extensão. 14 mil quilômetros.
e você não tem ali um trabalho efetivo, e ali, no caso, deveria ser junto com as Forças Armadas, para poder fazer um trabalho mais intenso. E nós não temos isso, porque não temos efetivo. Nós sofremos, inclusive, com a parte de logística. Nós passamos por cortes orçamentários no ano passado, nesse ano. Nós temos situações absurdas de uma investigação de entorpecentes em andamento. Ela tem que ser suspensa, porque só tem R$100 por semana para pôr de combustível numa viatura. E você precisa se deslocar, precisa fazer investigação, precisa fazer campana, precisa ir a uma outra cidade, e você não tem meios para isso. Ou seja, investigações são paralisadas por falta de combustível no veículo. Esse é e o crime organizado corre solto. Com certeza. Mas eu acredito que o Brasil é um país que irá investir, que irá melhorar e que vai trazer um horizonte de melhor segurança, de melhor equilíbrio, vamos dizer assim, e uma Polícia Federal equipada. Da sua avaliação, quanto tempo seria necessário para que isso realmente viesse a ser implementado, caso as autoridades federais tomem a decisão de fazer um investimento tão necessário numa área tão sensível em benefício de toda a sociedade brasileira? É que, infelizmente, o governo não trata a segurança pública como deveria, né? O governo brinca de segurança pública. Hoje, a situação de segurança pública é tratada não como uma prevenção. Nós agimos mais na repressão, o que é prejudicial. Porque a gente tem que tratar primeiro a prevenção para você ter um efeito lá na frente a médio e longo prazo. Claro. E o que acaba acontecendo hoje é que o governo não trata a segurança pública com seriedade, com investimentos pesados, porque é um setor que não dá retorno financeiro para o governo. Então, se realmente nós tivermos o interesse político do governo, não falo só pela Polícia Federal, aí entra a Polícia Militar, a Polícia Civil, que tem que ter uma estrutura para se trabalhar o mínimo possível, é um trabalho de médio prazo. Eu acho que é um trabalho de médio prazo. Você tem que investir pesado em logística, material humano, e aí entra questões salariais também, tem que ter um salário digno. Claro. E seria coisa de médio prazo. Médio prazo. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Agradeço a oportunidade de estar aqui, conversando sobre um tema importante, sobre segurança pública, e estamos à disposição, sempre que precisar aí. O sindicato está lá de portas abertas para todos. Doutor Alexandre Salim, nós queremos agradecer muito a sua participação, te desejar muito sucesso nessa empreitada, porque os desafios pela frente são gigantescos nesses grandes eventos que aí virão, e claro, no dia a dia, e o sucesso da Polícia Federal é o sucesso da sociedade brasileira. Por isso nós te desejamos muito sucesso. Obrigado. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!